Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais um dia juntos, compartilhando a palavra de Deus no nosso projeto de leitura bíblica e os 120 dias. Estamos meditando, lendo as Escrituras do Novo Testamento, as cartas do Novo Testamento. A nossa leitura de hoje está lá em 1 Coríntios capítulo 10, e os versículos que eu quero compartilhar com você são os versículos 23 e 24. Está escrito assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Se nós lermos ali todo o contexto do capítulo 10, o apóstolo Paulo está falando sobre os exemplos da questão de Israel, da história de Israel, coisas que aconteceram com eles e que nós precisamos ver como exemplo, precisamos cuidar para permanecermos firmes. Muitas vezes Israel pecou contra o Senhor, desagradou ao Senhor, ficou mais dedicado a seguir a sua própria vida, os seus próprios conceitos do que obedecer a Deus, do que agradar a Deus. E aí ele fala sobre essas coisas, fala sobre as questões de festas idólatras e da ceia do Senhor. Tem muito disso aqui na carta de 1 Coríntios, lembrando que essa cidade tinha muita, nesse tempo, né, em que o apóstolo Paulo escreve para a igreja ali de Corinto, tinha muito a questão de festas pagãs, tanto na região de Éfeso quanto na região de Corinto. Tinha muita adoração a uma deusa chamada deusa Ártemis, o nome dos romanos era Diana. Então tinha muitas questões de festas idólatras, da questão dos alimentos que nós vimos lá no capítulo 8, né, os alimentos sacrificados aos ídolos. Então tinha muito dessas questões ali de festas pagãs. E aí o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? Ele falou lá no capítulo 8, falando sobre os alimentos sacrificados a ídolos. Agora aqui no capítulo 10 ele fala um pouquinho sobre isso. E aí ele diz, olha, nós somos participantes de Cristo, né? Nós participamos de Cristo. Nós não podemos beber do cálice do Senhor e beber do cálice dos demônios. Não tem como participar ao mesmo tempo das duas coisas. É impossível. E aí ele vem nesses versículos que nós acabamos de ler ali, que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Exatamente em concordância com o que nós falamos lá no capítulo 8, que ele diz que a nossa liberdade, né, a sua liberdade não deve se tornar uma pedra de tropeço para as outras pessoas. Então, amados, é nesse sentido que o apóstolo Paulo vem e escreve esse: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Que nós não busquemos somente o nosso próprio bem, mas sim o bem dos outros, ou seja, que de fato vivamos em amor, que de fato nos preocupemos em: será que eu estou sendo uma pedra de tropeço? Será que eu estou sendo um escândalo? É exatamente o que está lá em 1 Coríntios 10, 32. Ele fala assim, ó: não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gregos e nem para a igreja de Deus. Ou seja, vivam de forma que vocês agradem as pessoas, não no sentido pejorativo, sabe, amados? Às vezes nós pensamos só no, eu tenho que agradar todo mundo. Não é nesse sentido, não. É no sentido de não ser uma pedra de tropeço para as pessoas. É no sentido de buscar o bem para as pessoas. Para quê? Para que o evangelho de Cristo seja firmado, fundamentado na vida das pessoas. Nós somos cartas vivas de Cristo e precisamos nos conscientizar disso, né? Tudo é permitido, só que nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo vai edificar. Muitas vezes aquilo, não tem problema fazer isso, não tem problema falar isso, não tem problema frequentar aquele local, não tem problema isso, mas pode se tornar uma pedra de tropeço para outra pessoa. Então, que nós possamos viver de maneira a não sermos pedra de tropeço para ninguém.
Em relação a quê? Em relação ao Evangelho de Cristo Jesus. Que a nossa vida seja para glorificar a Deus e manifestar em todas as coisas as verdades do Evangelho. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela obra completa que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Muito obrigada porque em Ti nós temos uma nova vida e pelo Teu Espírito nós podemos viver de maneira a glorificar o Seu nome, de maneira a manifestar a Sua vida. Por Seu intermédio isso é possível. Obrigada porque o Senhor é a videira, nós somos os ramos. Sem o Senhor não podemos fazer coisa alguma. Pai, eu oro nesse dia para que nós possamos ter isso em mente, que não sejamos pedra de tropeço para ninguém, Pai. Que nós possamos ser exemplos de conduta, que nós não fiquemos buscando só o nosso próprio bem, mas que possamos olhar para os outros, que sejamos exemplo para os outros, naquilo que falamos, naquilo que fazemos, nos lugares que frequentamos. Pai, que sejamos sempre o reflexo de Cristo sobre a terra. Que sejamos sempre o reflexo da verdade sobre a terra. Que de fato sejamos as cartas vivas de Cristo sobre essa terra. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.